Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 21. Esse é o texto que nós estudaremos nessa manhã. Nós falaremos a respeito da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Vocês já perceberam que desde o começo do culto, desde a abertura, nós temos batido nessa tecla da importância de conhecer a Cristo, da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai tratar nessa passagem a respeito do seu alvo. Ele vai estabelecer um alvo. Nós estamos diante daquele texto bem famoso e popular, aquele texto imã de geladeira, aquele texto marcador de páginas, aquele texto que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele tem um alvo em sua vida, ele tem um alvo em sua mente, e o seu alvo é conhecer o Senhor Jesus Cristo. E esse deve ser o nosso alvo também nessa manhã. Há um teólogo famoso chamado R.C. Sproul. Quem aqui conhece R.C. Sproul? Tá ok. Como vocês conheceram ele? Como vocês conheceram ele? Como é que foi a conversa? Como que foi o bate-papo? Quais são os pratos preferidos do R.C. Sproul? Hoje ele está morto, evidentemente. Mas quais são os pratos preferidos dele? Quais são os assuntos que ele gosta de conversar? Percebe, irmãos? Nós tratamos a palavra conhecimento de maneira muito superficial. Não é esse tipo de conhecimento que o apóstolo Paulo deseja. E tampouco esse é o tipo de conhecimento que nós deveríamos desejar a respeito de Cristo. O conhecimento de Cristo é um conhecimento íntimo, profundo. É isso que Paulo almeja. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Nós estamos diante de um texto um pouco longo. Na verdade, eu vou até o capítulo 4, versículo 1, mas não se assuste. Não se assuste, eu vou acabar dentro do tempo, eu prometo para vocês. O texto ele não é difícil, é um texto bem simples e prático. Então, nós vamos ver o alvo de Paulo aqui. E vamos aprender com Paulo que esse alvo é conhecer a Cristo cada vez mais e mais. E assim também nós devemos corrigir o nosso alvo, corrigir as nossas metas como cristãos. Nós vamos aprender exatamente isso com Paulo no texto dessa manhã. O versículo 12, o apóstolo Paulo começa já dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso. Bom, sempre que nós nos deparamos com um versículo solto que começa dessa forma, não que eu já tenha obtido tudo isso, é evidente que nós devemos fazer uma pergunta muito óbvia para esse texto. Isso o quê? O que é isso aqui que Paulo não obteve ainda? O que Paulo não obteve ainda é o que nós encontramos do versículo 10 ao versículo 11, que foi o trecho que eu não tive a oportunidade de tratar no sermão passado. Eu apenas li superficialmente e eu avisei vocês que seria assim, porque eu queria tratar desse texto hoje, no sermão de hoje. Quando eu expus o último sermão, que foi até esse versículo 11, eu disse que a vida do apóstolo Paulo, dentro desse texto aqui que nós estamos estudando, dentro do capítulo 3, pode ser dividido em passado, presente e futuro. E naquela ocasião, eu apenas iria olhar para o passado e presente de Paulo. Hoje eu quero com vocês olhar para o futuro. Paulo está contemplando algo à sua frente, um alvo, um objetivo. E é disso que eu quero tratar com vocês. Mas, como eu preguei há um mês atrás, vocês não devem lembrar muito, né? Então eu quero fazê-los rapidamente lembrar do passado de Paulo para nós chegarmos no futuro de Paulo. No passado de Paulo, nós vimos que ao escrever esse capítulo, capítulo 3, Paulo estava confrontando aqueles judaizantes que haviam se intrometido no meio da igreja, e esses judaizantes começaram a ensinar uma doutrina estranha. Eles começaram a ensinar que para você ser um verdadeiro cristão, primeiro você precisa ser um judeu. E eles estavam obrigando as pessoas ali a passarem pelo ritual da circuncisão. Eles estavam defendendo uma espécie de salvação por meio de obras. Olha, não basta somente Cristo. Esses eram cristãos judaizantes, eles até criam em Cristo. Porém, eles anexavam a obra da salvação à circuncisão. E Paulo viu isso como uma ameaça ao evangelho, como uma ameaça ao seu rebanho. Então ele, para proteger o seu rebanho, para a proteção dele, como ele diz lá no primeiro versículo, ele expõe essas verdades contra esses judaizantes. Paulo começa a atacá-los,
chamando de cães, aqueles que praticam o mal e aqueles da falsa circuncisão. Isso tudo nós vimos no sermão passado. O passado de Paulo é um passado glorioso, humanamente falando. Ele era um grande judeu, ele era um grande religioso. Lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha só o que ele vai dizer a seguir. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Na verdade, Paulo superava os judeus mais velhos do que ele também. Por uma questão de respeito naquela cultura, ele não poderia se pôr como melhor do que aqueles acima da sua idade, por respeito. Mas ele era superior a muitos da idade dele e certamente pessoas acima da sua idade. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. O apóstolo Paulo, no sermão passado, ele apresenta os seus troféus. Ele apresenta as suas medalhas, os seus diplomas, quem ele era no passado. Ele apresenta o seu passado glorioso, cheio de pompa. Paulo era um judeu a ser invejado. Era um judeu a ser mirado. Alguém que se destacava. Alguém que você fala, esse cara é um crânio. Um verdadeiro mestre. E aí Paulo diz, lá no capítulo 3 de Filipenses 4 ao 6, que embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, olhando para os judaizantes que tinham confiança na sua própria carne, ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui está o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça irrepreensível. Uau! Palmas para Paulo. Então, o passado de Paulo é um passado glorioso. Um passado em que, se ele não conhecesse a Cristo, ele poderia se orgulhar, se vangloriar disso. Nós vimos também o presente de Paulo. O presente de Paulo, no presente, Paulo pegou todo o seu passado, toda a sua pompa, submeteu, ou seja, ele comparou com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Se você não puder guardar nada desse sermão, guarde essa palavra no seu coração. Suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Porque esse aqui é o alvo de Paulo. Conhecer cada vez mais, se aprofundar nessa suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então Paulo, ele pega todo o seu passado, coloca na balança. Então a balança, puf. Afinal, é Paulo. Não é um Zé Mané qualquer. É o apóstolo Paulo. E daí então, Paulo coloca do outro lado da balança a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E a balança então, pá! Simplesmente desmonta a balança. É como se de um lado da balança você colocasse uma formiga e do outro lado você colocasse um elefante africano. Incomparável. Então Paulo percebe isso, que todo o seu passado, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, na verdade não era nada. Era lixo. Paulo usa até palavras pesadas aqui, é excremento humano. Aquilo que você joga fora. Então, no presente, Paulo entendeu que, na verdade, ele não é nada comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Aquilo que para ele era ganho, lucro, tornou-se perda no seu presente. E agora nós vamos olhar para o futuro de Paulo. Nós já vimos o passado, presente e agora o futuro. Do versículo 3 ao capítulo 3, do versículo 10 ao 11, nós encontramos essa parte do texto que está exposto aí. Tá? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês acham que Paulo conhecia Jesus ou não? Certamente Paulo conhecia Jesus mais do que todos nós aqui juntos. Certamente, sem sombras de dúvida. Nós devemos nos lembrar que no caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo se pôs à frente dele e o comissionou, o chamou para ser o seu apóstolo. Quando nós lemos em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 a 12,
nós percebemos que Paulo, ele passou um bocado de tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo do próprio Cristo revelação. Paulo, lá na Galácia, ele estava enfrentando um problema semelhante ao que nós estamos tratando aqui. Os judaizantes estavam atacando Paulo lá na Galácia, dizendo que ele não era um genuíno apóstolo, dizendo que os seus ensinamentos eram ensinamentos meramente humanos. E Paulo então se defende, dizendo o seguinte, veja só, Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ou seja, o que vocês estão dizendo é mentira, o que esses judaizantes estão dizendo não é verdade. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Como é que Paulo recebeu então? Ele diz, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo é alguém que conhecia o Senhor. Mas quando é que ele recebeu isso? Como Paulo pode provar que realmente ele não esteve com ninguém? Como Paulo prova que ele não se encontrou com os apóstolos? Ele mesmo diz isso. Vá lá para o versículo 16. O versículo começa assim, revelar o seu filho em mim para que eu anuncie entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Paulo diz, eu não consultei ninguém. Eu não fui para Jerusalém ter com os apóstolos. Mas, de imediato, após a sua conversão, ele partiu para a Arábia e voltou outra vez mais para Damasco. Paulo, depois que se converteu, ele estava indo para Damasco, ele se converte ali, ele parte para a Arábia, e depois, entre Arábia e Damasco, ele passa 3 anos recebendo instruções do próprio Senhor Jesus Cristo. O versículo 18 mostra isso. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias e não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O apóstolo Paulo, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo a revelação do Evangelho. Por isso nós entendemos a profundidade, nós conseguimos perceber a profundidade dos seus ensinos. Paulo realmente conhecia o Senhor Jesus. Ele conhecia de fato o Senhor Jesus, mais do que todos nós aqui. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não estava satisfeito com esse conhecimento que ele havia adquirido até então. No seu presente, ele olhou para o seu presente e ele está almejando conhecer ainda mais no seu futuro. Paulo não ficou satisfeito com todo esse conhecimento, e não é um conhecimento pouco. Não são poucas experiências que ele teve com o Senhor Jesus. Muitas experiências. E mesmo esse homem experiente, homem que viveu com o Senhor por 3 anos, mesmo esse homem diz, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Como nós podemos nos acomodar com o conhecimento superficial e básico que nós temos do nosso Senhor? Sendo que Paulo não se contentava com o conhecimento adquirido até aquele momento. Ele queria conhecer mais o seu Senhor. Esse era o alvo de Paulo. É o que estava à frente de Paulo. Ele contemplava isso. A sua vida girava em torno disso, de conhecer mais e mais ao seu Senhor, Jesus Cristo. Esse conhecimento, irmãos, é mais profundo do que o mero conhecimento intelectual. Não é desse conhecimento que Paulo está tratando. Ora, não me entenda mal, Paulo não menosprezou o conhecimento intelectual, a teologia, nada disso foi menosprezado por Paulo pelos apóstolos. Inclusive, no capítulo 2, nós vimos a exposição mais teológica a respeito de Cristo realizada por Paulo. Mas não é desse conhecimento somente que Paulo está tratando aqui. Paulo quer conhecer o seu Senhor pessoalmente, relacionalmente. É desse conhecimento que ele quer ter. Não é meramente um conhecimento, eu conheço o R.C. Sproul. Mas é um conhecimento de que eu sentei à mesa com o Sproul, eu vivi com ele muitos anos, eu sei do que ele gosta, eu sei do que os seus pecados, eu sei as suas lutas, as suas dificuldades. É esse conhecimento vivencial que nós encontramos no casamento. Eu conheço muito bem o Felipe, mas eu com certeza conheço bem mais a Rose do que ele. Bem mais. E incomparável conhecimento que eu tenho da Rose.
E eu quero conhecê-la mais e mais. E vocês que são casados mais tempo do que eu, sabem que quanto mais o tempo passa, mais a intimidade entre o casal, o amor, o respeito cresce. É isso que Paulo quer. Não se trata apenas de aumentar o nosso arcabouço teológico. Paulo está contemplando um relacionamento pessoal com o seu Senhor. Ele quer estreitar ainda mais. Esse é um conhecimento, então, relacional. Conhecimento esse que envolve todo o nosso ser, que envolve toda a nossa alma. É aquele relacionamento que nos leva a uma comunhão maior com o nosso Senhor. O nosso irmão Rogério, ele trouxe o texto lá de Oséias. Vocês viram que o texto de Oséias, a palavra iada que aparece ali, ela é a mesma palavra que foi usada em Gênesis capítulo 4, versículo 1. A palavra de conhecimento. As versões antigas diziam assim, contudo não conheceu, por exemplo, lá de Mateus, contudo não conheceu enquanto não deu à luz, ou Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou. Gênesis 4:1. A palavra usada aqui, a palavra iada, ela significa conhecimento. Mas perceba que essa palavra foi usada para expressar o ápice do conhecimento, o ápice da intimidade de um marido para com uma mulher. Na mente de um judeu, a palavra conhecimento, a ideia de conhecimento, não é algo apenas de informações. Essa palavra também é usada para isso. Mas perceba que, para o judeu, conhecimento é algo profundo. É algo enraizado. Que serviu para descrever o relacionamento íntimo de um casal. E no Novo Testamento? Quando nós lemos Mateus 1, 25, nós temos ali a palavra gnosco que aparece ali. Contudo, não conheceu, está falando de José, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Esse não conheceu, não teve relações sexuais. A palavra usada aqui é a palavra gnosco. E, inclusive, é a mesma palavra desse texto. Eu quero gnosco Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Quando os judeus traduziram, aqueles 70 homens, 72 sábios, traduziram o Antigo Testamento, que é em hebraico, para o Novo Testamento, a palavra iada, algumas vezes, também era traduzida por gnoscos. Por quê? Porque o conhecimento não são meras informações a respeito de, mas um conhecimento relacional, de profunda intimidade. É disso que Paulo está tratando. Por isso, quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de um conhecimento profundo, conhecimento íntimo. Esse conhecimento de Cristo é transformador. Paulo desejava isso porque ele sabe disso. Ele experimentou isso na própria carne. É transformador. Pois à medida em que nós conhecemos o nosso Senhor, nós vamos também sendo transformados à sua imagem e à sua semelhança. Quanto mais intimidade nós temos com alguém, mais nós nos assemelhamos a essa pessoa. Quando nós olhamos para alguém que nós admiramos, nós facilmente, sem percebermos, imitamos. Olha os nossos filhos, como são semelhantes a nós. Nós não os ensinamos a nos imitar, mas quando eles nos admiram, eles nos imitam. E também quando nós pisamos na bola, às vezes também eles fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, conhecer a Cristo, quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai ser transformado. Mas nós seremos transformados à imagem e semelhança dele. Irmãos, o que é a vida eterna? Se alguém te perguntasse na fábrica o que é a vida eterna, o Senhor Jesus respondeu isso. João capítulo 17, versículo 3, enquanto ele estava orando ao Pai, Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só o que Jesus Cristo diz. A vida eterna é conhecer a Deus Pai e conhecer a Jesus Cristo. Isso significa que nós passaremos a eternidade toda conhecendo o nosso Senhor. O seu conhecimento é inesgotável. Lá na eternidade, hoje lá, Paulo com o Senhor, ele ainda pode dizer, eu quero conhecer mais a Cristo.
Eu quero conhecer mais a Cristo, porque a vida eterna é essa, é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Portanto, conhecer a Cristo num sentido pleno, em última instância, significa nós possuirmos a salvação. Paulo conheceu o seu Senhor no caminho de Damasco, quando este foi regenerado. Paulo começou a experimentar o poder de Cristo na vida dele, o poder da ressurreição na vida dele, o tornando cada vez mais santo. E Paulo tem a esperança, olhando para frente, agora, que esse conhecimento de Cristo o levará para gozar da glorificação. E tudo isso é o que nós vamos ver dentro desse texto hoje. Em um sentido geral, nós podemos dizer que conhecer a Cristo inclui todos os benefícios que Ele nos dá de um relacionamento pessoal. Todos os benefícios vindo, proposto ou oferecido pelo próprio Cristo nas Sagradas Escrituras. Uma vida santa, uma vida de devoção, uma vida semelhante a Ele. E tudo mais que vem abaixo desse texto, tudo mais que está escrito aqui nesse próximo slide, tudo que está aí, é uma consequência natural do conhecer a Cristo. O que é tratado abaixo aqui, esses subalvos que aparecem aqui, são, na verdade, desdobramentos do conhecer a Cristo. Porque Paulo conhece a Cristo, ele pode experimentar o poder da sua ressurreição. E ele experimentou. Porque nós conhecemos a Cristo, nós participamos do seu sofrimento. Porque nós conhecemos a Cristo, nos tornamos como Ele em sua morte. E experimentaremos ou receberemos a ressurreição dentre os mortos. Conhecer a Cristo é o alvo. O que vem abaixo são subalvos. São desdobramentos do conhecer a Cristo. Então vamos ver o restante desse versículo, vamos entender o poder da ressurreição, a participação do seu sofrimento e como é que nós nos tornamos como Ele em sua morte e alcançamos a ressurreição dentre os mortos. Não perca isso de vista. O pilar principal é conhecimento a respeito de Cristo. Paulo quer conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Como nós chegamos a esse poder? Quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, meus primos me levaram para a igreja. Eu não era cristão, mas eu sempre fui para a igreja pequenininho com a minha avó. E nesse dia era uma reunião de oração. Eu caí bem num dia de reunião de oração, e o pastor ficava aqui no meio da igreja, fazia uma fila, então as pessoas vinham, passavam por ele passava óleo, algumas coisas assim, óleos essenciais, deve ser, sei lá, e as pessoas falavam alguma coisa para ele, e ele orava de acordo com o pedido da pessoa. E eu não ia ficar no meio da igreja sozinho, a igreja inteira nesse círculo para chegar no pastor. Entrei na fila com os meus primos, mas eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pedir, eu tinha que pedir alguma coisa para o pastor. O que eu vou pedir para o pastor? Sei lá o que eu vou pedir. Fiquei na fila. E aí, à medida em que a senhora que estava na minha frente se aproximou do pastor, eu conseguia ouvir ela falando. E eu vi que ela pediu algo. Ela pediu poder. Na cabeça de uma criança, eu fiquei imaginando os cavaleiros zodíacos, coisas assim. Como essa mulher pediu, o que é isso, o que é poder? Eu não entendi absolutamente nada. Essa senhora, quando o pastor orou por ela, ela recebeu o poder que ela pediu. Como foi esse poder? Ela começou a estribuchar, enrolar a língua, falar umas coisas que eu não entendia. E eu olhando aquilo estranho, falei, esse poder não tem nos cavaleiros zodíacos. E essa pessoa, na mente dela, ela recebeu esse suposto poder. Que poder é esse? Será que é esse poder que Paulo está contemplando? Depois eu vou fazer essa fila aqui, eu vou dar poder para todo mundo. Paulão vai ser o primeiro. Será que é esse tipo de poder que a Bíblia está tratando? Será que é esse tipo de poder que Paulo está contemplando aqui? Olha como a NVT, ela traduziu melhor para nós. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. O que Paulo quer, na verdade, é experimentar o poder que ressuscitou a Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos o amor de Deus ali, a justiça, a ira, etc. e tal. Nós enxergamos o amor de Deus ali. Mas quando nós olhamos para a sepultura vazia, nós encontramos o poder de Deus ali. O poder de Deus vencendo a morte, vencendo o mal, vencendo o pecado.
O que Paulo quer experimentar é esse poder que foi capaz de trazer o Senhor dentre os mortos. Mas de que forma esse poder influencia a sua vida? De que forma? Paulo desejava conhecer esse poder porque ele precisava desse poder para viver uma vida piedosa. Ele precisava desse poder para resistir às tentações, para suportar os sofrimentos. Paulo está preso e ele não sabe se vai sair. Pode ser que ele só saia para o martírio. Ele precisa desse mesmo poder para se manter firme, para ser conservado até o fim. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder que atua em nós quando nós nos convertemos. O poder que nos preserva do pecado. Em outras palavras, é o poder que atua em nós para a nossa santificação. Paulo está usando, por exemplo, o máximo de poder demonstrado na pessoa de Cristo na terra, a sua ressurreição. Veja como Paulo trata a questão da ressurreição na carta aos Coríntios. Veja a importância da ressurreição para o cristianismo. Paulo quer simplesmente experimentar esse poder em sua vida. Ele quer conhecer a Cristo, experimentando do próprio Cristo esse poder que o ressuscitou. Paulo quer então que esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo atue em sua vida, trazendo a ele santificação. Paulo lembra que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus e ele sabe, como ele já nos disse em Filipenses 2,13, que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo o beneplácito da sua vontade. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Quando Paulo experimentou a suprema grandeza de conhecer a Cristo, ele abandonou a sua vida passada, como nós vimos, passando de perseguidor de Cristo para perseguido por causa de Cristo. Que ironia a vida de Paulo. O grande perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja, passa agora, depois da sua conversão, a ser perseguido por causa de Cristo. Jesus nunca prometeu vida mansa aos seus discípulos. A Bíblia nunca prometeu triunfalismo aos seus discípulos aqui nessa terra. Quem ensina esse tipo de coisa são falsos mestres. Paulo, ele diz assim aos irmãos em Filipos, no capítulo 1, versículo 29, que nós já estudamos isso há muito tempo atrás. Paulo diz àqueles irmãos que a eles não foi dado apenas o privilégio de conhecerem a Cristo, de serem salvos, mas também foi dado o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Olha como Paulo enxerga o sofrimento, como um privilégio. Paulo está dizendo à igreja, vocês estão sofrendo as mesmas coisas que eu sofria. E isso é um privilégio. Não lamente. É um privilégio. Em 2 Timóteo 3,11, Paulo diz assim, o texto continua de um outro versículo, então vai ficar meio sem sentido. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Ele está falando dos seus sofrimentos nessas regiões. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou ler de novo para você entender essa parte. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo gera perseguição. O mundo vai nos odiar. As pessoas vão zombar de nós. E, se possível, as pessoas até mesmo nos levarão à morte. Colossenses 1,24, Paulo diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos. Olha só a mente de Paulo com relação ao sofrimento. Eu alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Olha como Paulo enxerga o sofrimento. João capítulo 15, versículo 20, o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos sobre as perseguições. Ele diz assim, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Também perseguirão vocês.
Certa vez Lutero disse: deram ao nosso mestre uma coroa de espinho, porque ele lhes daria uma coroa de rosa? O sofrimento, irmãos, ele serve para trabalhar o nosso caráter. O sofrimento serve para nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou vai me dizer que você não se aproxima mais, não ora mais, não busca mais quando você está em sofrimento? Quando as pessoas descobrem que estão com uma doença aí quase que em fase terminal, como essas pessoas oram? Como elas buscam a Deus? Como elas refletem a sua vida? Refletem a respeito da sua vida? Como elas fazem isso quando estão em sofrimento? Deus fez isso com o seu povo, lá na antiga aliança. Quando Israel se esquecia do Senhor, abandonava Deus, Deus mandava lá uma nação para castigá-los. E eles se voltavam a Deus, em meio ao sofrimento. O sofrimento na vida do cristão não é um mero acidente, é o trabalhar de Deus em nós para nos levar a conhecer a Cristo cada vez mais. Nós temos uma escolha diante do sofrimento. Ou nós entendemos que é um privilégio o sofrimento e crescemos com isso, ou simplesmente reclamamos, murmuramos e perdemos esse privilégio. Deixamos essa chance de conhecer mais e mais ao Senhor escapar das nossas mãos. Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo queria participar ainda mais dos seus sofrimentos. Ele queria completar na sua própria carne os sofrimentos que restavam de Cristo. E aí ele diz, completando o versículo: tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabe que para alcançar a ressurreição dos mortos, ele precisa passar pela morte. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E Paulo já nos disse, lá no capítulo 1, versículo 22, que ele estava naquela luta entre permanecer com os irmãos para servir e partir, estar com o Senhor. Ele sabia que partir e estar com o Senhor era infinitamente melhor, mas ele desejava estar ali, permanecer ali. Por quê? Porque Paulo entendeu que para ele viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. É lucro. O verdadeiro lucro está aqui. O que era lucro para ele se tornou em perda porque ele colocou um outro lucro na sua vida. Cristo Jesus passou a ser o ganho, não o seu judaísmo. Para ele, viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso ele pode desejar: eu quero passar por essa morte. Paulo estava preso ali, poderia morrer a qualquer momento. A mente dele estava totalmente tranquila. Totalmente tranquila. Se caso viesse a morrer. Por quê? Porque ele sabia que se isso acontecesse, ele estaria com o seu Senhor. E se você estivesse para morrer? Talvez por um martírio, por uma doença, sua alma estaria tranquila? Será que nós estaríamos nos apegando ainda a ganhos, lucros dessa terra, dessa pátria? Será que o nosso coração sentiria um pesar de ter que deixar o nosso carro, a nossa casa, o nosso conforto aqui, tudo que nós temos? Ou será que nós olharíamos essa passagem para o porvir como lucro, um prêmio? Paulo conseguiu olhar assim. Paulo entendia que se ele passasse pela morte, ele conheceria mais e mais o seu Senhor, estaria próximo, estaria com o seu Senhor lá. Por isso ele disse em Filipenses 1:22, que viver é Cristo, morrer é lucro. Então vamos lá para o alvo. Qual é o alvo de Paulo? Já que nós já olhamos para trás e vimos, não que eu já tenha obtido tudo isso foi o que acabou de ser dito aqui para trás: conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, o seu sofrimento, a morte, a ressurreição dentre os mortos. Nós já vimos tudo isso ali, então isso tudo é o alvo, que é um desdobramento, na verdade, do conhecimento de Cristo. O que ele quer, na verdade, é conhecer a Cristo, tudo que vem abaixo são os meios para que isso aconteça. E agora Paulo diz: não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Esta palavra aperfeiçoado, ela está aqui propositalmente. Não devemos nos esquecer que Paulo está confrontando também os judaizantes. Paulo está instruindo a igreja a respeito da doutrina dos judaizantes. E o que os judaizantes diziam? Que eles eram perfeitos.
que eles haviam alcançado a perfeição na lei. O que Paulo está mostrando? Eu, com todo o meu passado de glória, com tudo aquilo que eu era, com todas as minhas credenciais, eu não fui aperfeiçoado ainda. Eu não sou perfeito. O quê? Paulo não é perfeito? Pois é, eu não sou perfeito. Como pode esses judaizantes baterem no próprio peito? Esses que estão bem à margem da minha categoria, do meu passado, como esses podem se achar perfeitos? Eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês também não. Se vocês não souberem, essa é uma informação importante para a nossa vida. Você ainda não alcançou a perfeição. Ele diz, mas prossigo para alcançá-lo. Ele quer isso. Quando Paulo vai alcançar a perfeição? Quando nós alcançaremos a perfeição, irmãos? Quando nós estivermos lá com o nosso Senhor. Quando nós estivermos com o nosso Senhor. Ou seja, está atrelado a nossa aproximação com Deus, quando nossos corpos serão transformados. Ele vai falar isso no finalzinho do texto que nós estamos estudando. Aí teremos um corpo como o corpo dele. Mas não chegamos lá. É o nosso alvo, está à nossa frente. Não entendeu? É a nossa meta. Para os irmãos que estão em casa, o celular do irmão falou, eu não entendi. Não é crente, certamente, esse celular. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. O Senhor Jesus o alcançou para que em um determinado momento da sua vida, na ressurreição dos mortos, ele alcançasse a perfeição. É alvo, ele precisa chegar lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que são as coisas que ficaram para trás? O que Paulo deixou para trás? Muita coisa boa, humanamente falando. Toda a sua trajetória, todo o seu passado que nós já vimos. Esquecendo-me dessas coisas aqui que ficam para trás, que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo evoca a imagem de um maratonista. E os seus leitores originais certamente deviam se lembrar, deviam ter em sua mente a ideia de um maratonista correndo. O que um maratonista bom faz? Na linha de partida ali, ele já se concentra e ele mira a linha de chegada. Um bom maratonista jamais correrá olhando para trás. Jamais. Jamais olhará para os que estão atrás dele. Um bom maratonista jamais correrá olhando o Facebook para ver as notificações, fazendo selfie, eu estou na corrida. Um bom maratonista é aquele que olha para frente e não importa o que está à sua volta. Ele esquece o mundo à sua volta. Seu único objetivo é chegar naquela linha, é cruzar aquela linha de chegada. Paulo usa a palavra ficar para trás, avançando para as que estão adiante de mim. Essa palavra avançando, ela pode ser traduzida por esticando-me. Esticando-me para alcançar, para chegar. É aquela imagem que vem à nossa mente de um maratonista correndo. Ele usa todos os seus músculos, ele se estica todo, joga o seu tronco para frente para alcançar o seu objetivo. Como é que os maratonistas cruzam a linha de chegada? Já viu como eles fazem? Está todo mundo um perto do outro. Eles se esticam todos, jogam o peito para frente para chegar lá, para cruzar a linha de chegada. Paulo está dizendo que aqui nessa vida cristã, ele deve empenhar todo o esforço necessário para alcançar esse objetivo. Não é porque na ressurreição dos mortos ele vai ser transformado que ele vai cruzar os braços. Afinal, a corrida já está ganha. Paulo não tem isso em mente. Ele entende que ele precisa, como um maratonista, se empenhar para cruzar essa linha de chegada. Usar todos os seus músculos, toda a sua técnica para esta corrida. Para alcançar o seu alvo, o seu objetivo. E no final, o que ele quer ao cruzar essa linha de chegada? Ele quer o que está em azul, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele quer. O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Os competidores, naquela época, quando eles ganhavam, algumas coisas aconteciam na vida deles. Eles recebiam uma coroa de louro, você já deve ter visto isso, né? Aquela coisinha ridícula, mas era importante para eles na época. Eles ganhavam a coroa de louro, eles recebiam um prestígio, saía nos Facebook da época, no Instagram, saía tudo na época, notícia, e eles ganhavam também a cidadania romana, caso esse não fosse cidadão romano. Esse era um prêmio muito visado. Quem não gostaria de ser um cidadão romano? Qual ser humano não gosta de ser exaltado? Qual ser humano não gosta de estar nas mídias, na fama? Pois é, o apóstolo Paulo tem como alvo apenas ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. E ele vai nos mostrar isso daqui a pouco, no finalzinho da nossa exposição. Como ele vai fazer para alcançar isso? Que prêmio é esse? Mas é evidente que vocês já imaginam qual é o prêmio. Aí, nossa, já 11h20 já. Versículo 15, e não está aí, versículo 15, diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá a vocês. Agora Paulo diz o seguinte, que isso tudo que está sendo exposto aqui, isso tudo que Paulo está ensinando para aquela igreja, ou seja, que Cristo deve ser o nosso alvo, que nós devemos nos empenhar para viver essa vida, devemos desejar experimentar na nossa vida o poder da ressurreição que nos ajuda a vencer o pecado, que o sofrimento ele também serve para nos aproximar de Cristo, e que a morte não é um fim em si mesmo, mas é um meio de nós chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, portanto é lucro para nós cristãos. Todos nós, aí você vai fazer a sua análise, se você é maduro ou não. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se nós não enxergamos as coisas dessa forma, Paulo está dizendo que não somos maduros. E aí ele diz, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Algumas traduções trazem isso de forma um pouco mais irônica. É como se Paulo dissesse, olha, se você não entendeu isso, mesmo eu desenhando, mesmo eu explicando dessa forma, olha, somente Deus para te explicar isso, porque não tem o que eu faça. Que Deus te esclareça. Então, algumas traduções e alguns comentaristas entendem dessa forma, que Deus, então, esclareça para você, porque se vocês não entenderam, é porque não são maduros o suficiente. E é somente Deus para te fazer entender. Versículo 16, ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, na igreja, cada um aqui tem uma maturidade diferente do outro. Uns estão correndo nessa corrida há mais tempo, já estão preparados, estão lá na frente a toda velocidade. Há aqueles que estão se aquecendo, há aqueles que estão correndo mais devagar. Mas o que Paulo deixa claro para nós é que nós temos o suficiente para viver uma vida digna do Evangelho. Tão somente, eu não conheço tanto assim, eu estou chegando agora para a fé cristã. Tudo bem, irmão. Viva hoje de acordo com o que você alcançou. Só não fique satisfeito com o que você alcançou, mas alguma coisa você alcançou. No dia em que você se converteu, você já alcançou alguma coisa. Já tem motivos para viver uma vida de maneira digna do Evangelho. Então vivam de acordo com o que você alcançou, mas não se sinta satisfeito. (16, 17) Irmãos, sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Aí do versículo 18 até o versículo 19, o apóstolo Paulo está fazendo uma digressão. Ele está retornando aos ataques aos judaizantes. Eu vou ler isso de forma rápida, porque esse assunto aqui eu tratei no sermão passado. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, os judaizantes eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição,
o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Ele está fazendo uma descrição aqui daqueles judaizantes. Portanto, uma digressão. Versículo 20. Mas nossa cidadania está nos céus. Já que esses judaizantes só pensam nas coisas terrenas, nós não devemos ser assim. Nós devemos esperar, olhar para as coisas que estão nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 21, a palavra poder aparecendo aí novamente. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele, o Senhor Jesus Cristo, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu vou ler de novo. Pelo poder que capacita, que Cristo tem, para colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, dos seus pés, com esse mesmo poder, que é aquele poder que ressuscitou Cristo, com esse mesmo poder, Ele vai transformar os nossos corpos humilhados e vai nos tornar semelhante ao corpo dele mesmo, corpo glorificado. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Quando Paulo cruzar a linha de chegada, ele vai receber a coroa. Ele vai receber o louro. Ele vai receber o seu corpo transformado, um corpo semelhante ao de Cristo. Esse é o nosso prêmio. A nossa cidadania é a cidadania dos céus. Aquela igreja de Filipos era uma igreja localizada era uma igreja que estava numa cidade que era uma colônia romana. Todos os seus habitantes eram cidadãos de Roma. E a gente já viu que havia motivos para se orgulhar. Paulo diz a eles, a nossa cidadania não é esta, não é romana, não é brasileira, não é japonês. A nossa cidadania está nos céus. E nós devemos olhar para lá, para os céus, esperando o nosso Senhor. Para a gente terminar, o que fazer para conhecer ainda mais o Senhor? O que a gente pode fazer para conhecer o nosso Senhor? Será que, irmãos, que nós não fazemos com o nosso conhecimento de Cristo? Será que nós não fazemos da mesma forma que fazemos com o japonês? Com o Nihongo? O japonês você pode pensar em pessoa. Será que nós não tratamos o conhecimento de Cristo da mesma forma que nós tratamos a língua japonesa? Alguns aqui vão concordar comigo que quando nós chegamos aqui no Japão, sem entender absolutamente nada da língua, nada. Você ia no hospital, não entendia nada. Você ia no correio, não conseguia mandar uma carta. Você ia pedir um Mac, vinha 2. Você se preocupava com isso na fábrica, precisava entender o que o chefe está falando, aquelas letras esquisitas. O chefe mandava você fazer as coisas, o chefe virava, o que será que ele falou? E aí nós percebemos a necessidade de aprendermos, de conhecermos a língua. Afinal, precisamos nos virar aqui. E aí então, experiência pessoal, você começa a se esforçar de alguma forma, fazendo amizade com japonês, alguns compram livros, entram em cursos, começam a estudar a língua, afinal você precisa disso. E aí você adquire um conhecimento básico, aquele Nihongo macarrônico. Mas você consegue se virar, você vai na prefeitura sozinho agora, você vai no restaurante, porque você aprendeu que o restaurante só vende core mesmo, então só vende core lá, é fácil. Aí core esse, core aqui, core. Então é fácil. E você se acomodou. Para você tá bom o que você adquiriu. Aí você não estuda mais, não cresce mais, não aprende mais kanji, não aprende, mal sabe ler katakana, hiragana. Será que não é assim que nós tratamos o conhecimento de Cristo? Será que nós nos acomodamos com o tanto que nós aprendemos dele? Com a intimidade que desenvolvemos até agora? Tá bom, estou melhor do que aqueles outros irmãos lá das igrejas por aí. Tá bom, eu já estou fazendo Martin Butt, tá bom, já tem... Não, nós não podemos nos acomodar. Não podemos tratar o conhecimento de Cristo como nós tratamos a língua japonesa.
nunca alcançaremos a satisfação plena do conhecimento de Cristo. Nunca. Nunca. Nós devemos ter isso em mente. O pecado que habita em nós nos afasta de Cristo. É uma luta, é uma maratona. Por isso temos que empenhar nossa força, correr com as nossas pernas, esticar os nossos músculos, treinar, se preparar. Por quê? Porque o pecado habita em nós. E o pecado é contrário ao conhecimento de Cristo. Que desculpas nós temos para não conhecer a Cristo? Que desculpas nós temos? Muito trabalho, agora estamos tendo pouco. E mudou alguma coisa na sua vida? Eu faço 3 horas todo dia, não dá tempo de fazer muita coisa. Agora você está fazendo TED, folgando 2 vezes na semana. Será que você mudou? Será que isso mudou a sua vida? Talvez, porque conhecer a Cristo nunca foi o seu alvo. Talvez porque conhecer a Cristo foi só o meio de você entrar para a comunidade dos santos e agora você está satisfeito. Não devemos nos acomodar. Outra maneira de nós conhecermos ainda mais o Senhor, nos debruçando sobre as Sagradas Escrituras. Nos debruçando sobre esse livro. Nós estamos diante da palavra de Deus revelada a nós. Revelada a nós. No passado, os evangélicos eram conhecidos como o povo da Bíblia. Hoje não dá nem para ser conhecido como o povo do versículo. Esse livro aqui é desprezado em muitas igrejas, em muitos púlpitos, e é desprezado por muitos irmãos. Se nós quisermos realmente conhecer ao Senhor, está aqui a revelação do Senhor para nós, a palavra dele. Intimidade se constrói com um diálogo. Com um diálogo. Quando você lê as Sagradas Escrituras, é o Senhor falando com você. Segundo ponto, um diálogo também se constrói quando você ouve o outro e você fala também. Intimidade pressupõe diálogo, conversa. Casais que não conversam é porque não tem muita intimidade, certamente. Pode ter certeza. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Deus. Não devemos negligenciar nenhum, nem outro. O que fazer para conhecer ainda mais o Senhor? Aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá para crescer. Aprender a gastar o nosso tempo de maneira mais produtiva. Nós gastamos o nosso tempo com coisas banais. Quanto tempo nós gastamos nas mídias sociais? Quanto tempo nós gastamos com coisas desnecessárias? Nós jogamos o nosso tempo para o esgoto, para o lixo. Aí depois reclamamos que não temos tempo para um estudo bíblico. Reclamamos que nós não temos tempo para participar de uma reunião de oração, afinal estamos cansados. Reclamamos de tudo, porque não aproveitamos o nosso tempo. Nós não remimos o tempo. O Senhor dá muitas oportunidades para nós. E essa comunidade, esses irmãos que estão ao seu lado, são irmãos que proporcionam oportunidade para você crescer no conhecimento do Senhor. Por isso, se aproxime de irmãos que podem te ajudar. Se aproxime de pessoas maduras. Olhe para pessoas que estão à sua volta, pessoas maduras. Pessoas que podem realmente te ajudar no crescimento. Só se aproxime de pessoas que não são maduras com a finalidade de ajudá-las. Mas sempre tenha sobre você alguém maduro para você tirar um conselho, conversar, te ajudar. Eu, quando era criança, lá na escola, eu não era tão criança assim, eu já havia me convertido.
que eu estava na 8ª série. Foi bem na época que eu estava no auge da minha conversão ali, aquele fogo, aquela alegria toda. E atravessando a rua da escola assim, tinha a casa de uma irmã, uma senhora, eu chamava ela de vó. Todo dia no intervalo, eu pulava o muro da escola. Eu ia para a casa dela, só para ouvir ela falar alguma coisa de Jesus para mim, porque eu não sabia nada. Depois eu pulava para dentro de novo. Eu era retardado, os meus amigos falavam que eu era louco, porque todo mundo pulava, mas eu era o único que voltava para terminar a aula. Eu queria estar perto daquela pessoa o tempo todo, porque eu queria aprender mais de Jesus naquela época. Será que esse sentimento ainda está em mim hoje? Será que eu tenho buscado em pessoas mais sábias do que eu crescimento, conselhos? Às vezes eu me sinto satisfeito. Eu me sinto satisfeito. Nós não podemos, devemos buscar em outras pessoas. Em colocar toda a nossa força, ou seja, até pular um muro de uma escola, se for preciso. Até pular o muro de uma escola. A força que eu fiz. Devemos fazer isso. E por último, perseverando. Nós devemos perseverar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil crescer no conhecimento do Senhor. Não é fácil. Paulo diz aí no capítulo 4, versículo 1, eu vou encerrar com esse trecho, que já passei aqui do meu tempo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Eu completo, eu termino o sermão com as palavras de Paulo. Portanto, meus irmãos de Randa, dessa igreja batista reformada, aqui em Randa, a quem eu amo. Eu não sinto saudade de vocês hoje porque eu estou aqui, mas senti muita saudade enquanto não estive com vocês por causa da pandemia. Vocês são motivo de alegria para mim. Vocês são tudo isso para mim. Porém, irmãos, eu peço para vocês que permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes no Senhor. Persevere. Não desista da corrida. Não desista da corrida. Vamos orar?